Salmos capítulo 20, versículo 7, nos diz assim, na minha tradução: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Vou repetir. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, o Templo Batista, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Iremos sempre confiar nele. Sempre confiar nele. Ele é a nossa rocha, a rocha de Israel. É nele que nós estamos confiados. E é nele que nós iremos perseverar e continuar. Vamos orar, clamando a Deus. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela certeza, a confiança e a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor resplandeceu a luz em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque nós estávamos indo para o inferno, caminhando para a morte eterna. E o Senhor, por meio de Cristo Jesus, nos trouxe a vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. E obrigado porque o Senhor já nos ensinou, não somente através da teoria, mas através da prática, que podemos confiar totalmente no Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado porque ela funciona e nos ajuda a não sermos somente ouvintes dela, mas verdadeiramente praticantes, porque só assim veremos o poder do Senhor agir em nossas vidas. Que essa manhã o teu nome seja exaltado, porque é para isso que nós estamos reunidos, para louvar e bendizer a pessoa mais importante das nossas vidas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por essa manhã tão especial. Obrigado por ter enviado Jesus para nos salvar. E obrigado por colocar nos nossos corações a esperança da vida eterna. Louvado e exaltado seja sempre o teu santo nome. E é pelos méritos de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Confiamos sim no Senhor, temos esperança sim no Senhor, mas ainda vivemos em um mundo, Maida, caído pelo pecado, onde a gente enfrenta muitas lutas. E às vezes, Alex, nem tudo sai do jeito que a gente queria. Nem tudo acontece da forma que a gente gostaria, Gustavo. Nem sempre. A gente faz planos, a gente se projeta, a gente calcula com os mínimos detalhes. Mas às vezes as coisas não saem do jeito que a gente gostaria que acontecesse. E a gente fica ou não fica frustrados quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Mas essa é a vida verdadeira. A vida de verdade, a gente enfrenta embates. A gente passa por lutas. Porque eu aprendi que só há um tipo de pessoa que cresce no conforto, sabe? Quais são essas pessoas? Laurinha, bebê. O único ser humano que cresce no conforto são crianças. Adultos são expostos à vida verdadeira, à realidade da vida. E a vida verdadeira dói, a vida verdadeira machuca, a vida verdadeira nos frustra. Porque ela é difícil, e as coisas às vezes não saem do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Exemplo disso, sexta-feira. Sexta-feira não aconteceu da forma que a gente gostaria que acontecesse. E eu já tinha falado para minha esposa, eu não vou torcer mais. Não vou. Gente, depois do 7-1, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Falei, não quero saber. Não sou fanático, e muito menos idólatra. Mas eu gosto de futebol. Ontem alguns viram a minha habilidade na quadra. Coisa extraordinária. Se eu tivesse na Copa, a gente ia ser campeão. Só que não, né? Mas depois, você fala, não vou, porque você acaba criando expectativa, você assiste, você torce, você veste a camisa, né, literalmente. E as coisas não acontecem da forma que a gente gostaria que acontecesse. Mas a vida ela é assim. É que a gente não contabiliza, mas às vezes derrotas são mais comuns do que vitórias,
Porque essa é a vida real que a gente vive, e se a gente não aprender a viver nessa vida real, a gente vai viver de frustração em frustração o tempo todo. Porque às vezes nós colocamos os nossos olhos e os nossos corações naquilo que é limitado, naquilo que é finito, naquilo que é temporal, mas a nossa esperança e confiança deve estar em uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. É nele que tem que estar a nossa confiança, porque se a gente coloca os nossos olhos em coisas temporais, nós iremos nos frustrar. Se a nossa total confiança está no nosso cônjuge, nós iremos nos frustrar. Se a nossa total confiança está nos nossos filhos, nós iremos nos frustrar. Se a nossa total confiança está em nós mesmos, nós iremos nos frustrar. E tem essa história aí que às vezes a gente vê em televisão, curso, vídeo, que tudo que você precisa está em você. Você é vitorioso, você é vencedor, você é aquilo, você é o MacGyver, você é a Mulher Maravilha. É mentira! Tudo que a gente precisa não está em nós. Tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não é em nós. Nós somos falhos, limitados, fracos, dependentes da graça de Deus. Não conseguimos sustentar a nossa vida. Exemplo, morremos. Ninguém tem um controle absoluto sobre a sua própria vida. Só Jesus Cristo. É só Ele que tem o controle. E analisando essa realidade que a gente viveu essa semana, existe um jogo mais importante do que a Copa do Mundo, que é o jogo das nossas vidas. É o jogo que a gente está jogando, travando o dia todo. E é interessante que essa Copa ela trouxe alguns ensinamentos, e o primeiro é: a soberba precede a queda. Quantos times foram eliminados? Espanha, por Marrocos. A Alemanha jogou lá contra um time asiático, não lembro se era a Coreia do Sul ou Japão, mas foram eliminados, porque entraram com prepotência, com soberba, com arrogância, achando que já estava ganho o jogo. E às vezes a gente é ou não é assim? Às vezes a gente se comporta como soberbos, a gente se torna arrogantes, a gente se torna prepotentes, olhando as pessoas de cima para baixo, se achando melhor, se achando mais competente. Só a gente faz e dá certo, o outro que faz não dá certo. E isso é um grande perigo para a gente, porque se a gente continuar sendo soberbos, a ruína nos aguarda, porque a soberba precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Mas tem o oposto disso. Se a soberba precede a queda, a humildade precede a honra. E é isso que Jesus nos ensina. Sermos mansos e humildes de coração. Porque o nosso mestre foi assim. Ele nos ensinou, não só em palavras, mas em atitudes, praticando, vivendo, nos mostrando que ele poderia olhar as pessoas de cima para baixo, mas ele se humilhou em forma de servo, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todas as pessoas. Ele foi o maior exemplo de humildade, Jesus Cristo. E nós precisamos imitá-lo, sendo humildes, olhando as pessoas e tratando elas da forma que nós gostaríamos de ser tratados. Jesus lidou com pessoas importantes, Nicodemos. Jesus conversou com pessoas marginalizadas, Samaritana. E Jesus tratou todos de uma igual forma, porque ele entende o princípio da humildade. E se nós queremos experimentar algo que vem de Deus, algo bom que vem de Deus, que tudo que vem dele é bom, nós precisamos se afastar da soberba e sermos humildes, porque grava o que eu vou falar, a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra, porque Deus rebate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Primeira lição que a gente aprende: Marrocos ganhou de Portugal ontem. 1-0, minha sogra mandou mensagem lá no sítio. Falei, olha só que coisa, vou torcer para Marrocos, já que o Brasil foi. Soberba, meus irmãos, é um grande perigo no seio da igreja. A gente precisa compartilhar a humildade. E humildade na igreja, humildade em casa, humildade no trabalho, humildade em qualquer lugar. Porque nós nascemos
para refletir o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo não é soberbo. O caráter de Cristo é humilde. Segundo, precisamos valorizar os pequenos começos. Precisamos valorizar as pequenas coisas. Nós temos mania, às vezes, de ficar idolatrando gente que está lá em cima. Gente que alcançou tudo. Gente que tem tudo na vida. Gente que é destaque, que é sucesso, que é bonito, que é famoso. Mania de ficar batendo palma. E a gente negligencia, segrega, afasta aqueles que são pequenininhos. Só que a gente esquece que tudo que é grande hoje, um dia começou pequeno. Os times asiáticos foram a primeira vez que eles se classificaram para a fase de eliminação. Japão e Coreia do Sul. Eles nunca tinham conseguido. Culpa do Zico, que foi para lá ensinar eles a jogar futebol. Alcançaram, mas olhavam para aqueles times e não davam nada. Olhavam para aqueles times e falavam, não, deixa isso de lado, vai brincando. Marrocos, deixa ele para lá, não vai dar em nada. Porque a gente tem esse senso de prepotência, de querer andar com quem é conhecido, com quem é famoso, com quem é rico, com quem é bonito, e desprezar o humilde, e desprezar o menos favorecido, e desprezar, a gente tem esse hábito. E a gente precisa respeitar e valorizar os pequenos começos. Quando o profeta foi buscar um rei de Israel na casa de Jessé, o pai apresentou todos os filhos? Faltou um, né? Porque o homem, ele vê a aparência, mas Deus vê o coração. Davi, aos olhos humanos, parecia uma pessoa inofensiva. Quando o gigante Golias vai duelar com ele, imagina só olhando aquele adolescente. Mas Davi fala para ele, tu vens a mim, com flecha, com lança, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Pequenos começos. Antes de Davi alcançar o trono, Deus já estava formando no coração dele um coração de rei. Desde o começo. E a gente vê isso na Bíblia. José no Egito foi vendido, maltratado, humilhado, preso, mas se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito. Pequenos começos. Quer ir para a vida empreendedora? O dono da Amazon, o Jeff Bezos, ele começou numa garagem. A Apple, celular que o pastor tem, eu queria ter um desse também, pastor. Começou Steve Jobs em uma garagem. Bill Gates, que iniciou com seu colega de faculdade, a Microsoft, começaram em uma garagem. Precisamos valorizar os pequenos começos. Precisamos olhar para as nossas crianças, não com desprezo, mas com olhos especiais, porque elas são o futuro da nossa igreja. Cuidar delas, amá-las, ensiná-las com o melhor que a gente tem, colocar o nosso coração, o nosso sangue, o nosso suor, para que elas possam ser as melhores daqui do nosso bairro, refletindo a Jesus Cristo. Não podemos desprezá-las. Não podemos desprezar os adolescentes, os jovens, porque se a gente fizer isso, o mundo está fazendo diferente. Então precisamos valorizar os pequenos começos. Um pequeno empreendedor, valorize, ore por ele, honre ele, ajude ele. Precisamos fazer isso, meus irmãos. Precisamos fazer isso. Valorizar os pequenos começos. Porque é assim na vida, ninguém começou grande. Ninguém começou grande. Todo mundo começou pequenininho, trabalhando, se esforçando. Você que, pela graça de Deus, conseguiu sua casa própria, lembra como foi difícil? Ter que ficar carregando lata de areia, lata de pedra, cimento, calculando ali no orçamento o que precisava fazer, porque poderia passar do orçamento. A gente passa por isso. Terceiro e último ponto. E é aqui que eu fecho com esse versículo. A nossa esperança não está em carros, não estão em cavalos, não estão em governos, não estão em times.
A nossa esperança está no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A nossa esperança está em Jesus. É por isso que eu li com vocês nessa manhã, Salmos capítulo 20, versículo 7. Porque alguns confiam em carros. Alguns confiam em carros, nas suas propriedades, nos seus bens materiais. Mas nós confiamos em Jesus. Tem nada de errado ter. E é uma bênção. Se quiser me dar, pastor, no Natal, um Apple, eu aceito. É bênção, brincando. Mas a nossa confiança não está nisso, né, pastor? Nossa confiança está em Jesus. Porque Paulo nos ensinou isso. Posso estar abatido, posso estar contente, posso ter em abundância, posso padecer necessidade, posso passar por qualquer coisa, porque é Cristo que me fortalece. É Ele que nos fortalece, meus irmãos. É Ele que nos fortalece. Ficamos tristes sexta-feira. Eu fiquei sim triste. Falei que não ia torcer. E na sexta, depois que a Ucrânia fez um gol, foi a Ucrânia, né? Não, Croácia, perdão, desculpa. Tudo, né, para aqueles lados. Croácia fez um gol, eu falei, eu vou me arrumar, eu vou lá para a igreja, tem umas coisas para fazer, eu não quero mais torcer. Aí eles, não, daqui 4 anos você está torcendo de novo. Falei, essa profecia aí não é verdadeira, não. Mas a nossa confiança está em Jesus, meus irmãos. E o porquê que vale a pena confiar em Deus? Porque Ele nos amou e demonstrou o seu amor na cruz do Calvário. E se alguém morreu por nós, Ele é digno de confiança. Eu queria que você soubesse que Deus te ama muito, para deixar você vivendo do jeito que você está. Deus, Ele te ama muito para deixar você vivendo do jeito que você está vivendo. Ele quer melhorar a sua vida. E Ele quer fazer isso porque Ele te ama. E você sabe o porquê que Deus nos ama? Vocês sabem o porquê? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Paulão, vem aqui rapidinho, por favor. Rapidinho. Vou explicar para vocês de uma forma prática, visível, porquê que Deus nos ama. Imagina aqui que o Paulo é o Jesus e eu sou o Hélio. Vocês conseguem me ver, sim ou não? Não, né? Isso aí é a graça de Deus. É a graça de Deus. Valeu, Paulão. Você sabe por que Deus nos ama? Porque quando Deus olha para o Hélio, Ele não vê Hélio, mas Ele vê Cristo primeiro antes de ver o Hélio. É por isso que Deus te ama. Porque quando Ele olha para você, mesmo com a barriguinha assim um pouquinho, tá, Ele olha e vê o seu Filho amado Jesus Cristo em você. E é por isso que Ele nos ama. Porque toda vez que Ele olha para a senhora, irmã Lindalva, Deus não vê apenas a senhora, mas Ele vê Jesus na senhora. E é por isso que Ele ama a senhora. Porque a senhora tem Jesus na sua vida. E nessa manhã eu te convido a entregar a sua vida a Jesus. Para você experimentar o verdadeiro amor. Para você experimentar a verdadeira esperança. E ver e provar que vale a pena confiar em Jesus. Que vale a pena se deleitar nele. Porque toda vez que Deus olhar para você que tem Jesus Cristo, Ele vai olhar e vai ver Jesus e você vai ver que vale a pena ser amado por Deus. Porque é muito bom amar uma pessoa, mas como é bom saber que somos amados. Como é bom saber que alguém nos ama. É ou não é, Marcos? É uma bênção, gente. É uma bênção. E você que está aqui nessa manhã, saiba que Jesus te ama. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua história. Então aceite a Jesus como Salvador. Não perca tempo. Não perca tempo. Nós não sabemos quanto tempo mais nós teremos. O dia da salvação é hoje. O dia de entregar a sua vida a Jesus é hoje. Porque depois que você entregar a sua vida a Jesus Cristo, lembre-se que foi a melhor e a maior decisão que você tomou na sua vida.
reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado por essa manhã tão especial que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos ensinou o que é humildade. Obrigado porque o Senhor nos ensinou a valorizarmos os pequenos começos. Obrigado porque nós podemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, que o Senhor não vai nos decepcionar. Pessoas podem nos decepcionar. Amigos podem nos decepcionar. Familiares podem nos decepcionar, mas o Senhor nunca vai nos decepcionar. Obrigado, meu Deus, por essa certeza. Eu te agradeço por essa manhã tão especial que o Senhor nos dá. E se há alguém entre nós que ainda não aceitou a Jesus Cristo, se há alguém entre nós que ainda não conheceu o verdadeiro amor, que não é um sentimento, mas é uma pessoa, Senhor, quebranta o coração dessa pessoa nessa manhã, para que ele ou ela possa reconhecer a Jesus como Salvador. Meu Deus, que nessa manhã seja uma manhã de salvação, para o bem dessa pessoa, mas para a glória do Teu nome. Porque nós cremos que a melhor e maior mensagem que foi pregada no mundo, foi a mensagem do Evangelho do Senhor, que tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Meu Deus, salve almas nessa manhã. Seja alguém que está nos assistindo, seja alguém que está entre nós nessa manhã, quebranta o seu coração. Mas, Senhor, se há alguém entre nós que se sente distante do Senhor, traz essa pessoa para mais próximo, traz essa pessoa para mais perto do Senhor, e traz à memória dele ou dela as lembranças do dia que ele caminhou tão perto com o Senhor. Coloca saudade no seu coração, traz boas lembranças de convivência com o Senhor, para que essa pessoa possa novamente se reconciliar, ter intimidade com o Senhor, buscar te servir com seus dons e talentos. Meu Deus, visita o coração aflito nessa manhã de alguém que chegou aqui com o coração apertado. Visita aquele ou aquela que está passando por lutas e tribulações. Só o Senhor sabe a luta que essa pessoa está enfrentando. Meu Deus, visita essa pessoa nessa manhã. Restaure o casamento. Restaure a família. Restaure a união, a unidade dessa pessoa, para que ela possa experimentar a Jesus Cristo, aquele que é o maior exemplo de amor que nós conhecemos. Mas eu insisto, ó Pai, se há alguém entre nós nessa manhã que ainda não aceitou a Jesus Cristo, mas que se essa pessoa deseja aceitar a Jesus, meu Deus, toque no coração dela nessa manhã. Toque no coração dela. Mostre para ela que o Senhor é o maior exemplo de amor e de confiança que nós aprendemos aqui na terra. E se há alguém entre nós nessa manhã que deseja aceitar a Jesus, levante apenas uma de suas mãos, nós iremos orar por você. Não fique com vergonha, não fique acanhado, não fique com medo, nós não iremos te expor. Mas se você no seu lugar deseja aceitar a Jesus, apenas levante uma de suas mãos que nós iremos depois conversar com você. Iremos depois orar por você. Não tenha vergonha. Entregue sua vida a Jesus. Talvez hoje você não entende de uma forma completa e plena a importância dessa decisão na sua vida. Mas você sabe que Jesus está batendo na porta do seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Se você deseja aceitar a Jesus nessa manhã, levante uma de suas mãos. Nós iremos orar por você. Nós iremos conversar com você. E saiba que essa é a melhor decisão que você tomou na sua vida. Mas se nessa manhã você deseja ser lembrado em oração, você já é cristão, você já é crente em Cristo Jesus. Mas você precisa de oração. Você precisa de uma intercessão, você precisa de ser lembrado em oração. Levante uma de suas mãos, nós iremos orar por você. Alguém nessa manhã? Amém. Eu vi sua mão, eu estou vendo a sua mão, eu estou vendo a sua mão. Amém. Nós iremos orar por você. Porque a palavra de Deus nos diz que quando a igreja ora, coisas extraordinárias acontecem. Não pelo poder daquele que ora, mas pelo poder daquele a quem nós oramos. Então não desista. Continue perseverando.
porque o nosso Mestre perseverou até o fim. E a morte na cruz não foi um símbolo de derrota, mas quando nós olhamos para a cruz, é um símbolo de vitória, porque o nosso Rei dos Reis está vivo e vivo pelo século dos séculos. Obrigado, meu Deus, por essa manhã tão especial. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. E é pelos méritos de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos ao Senhor